revelando o lado oculto de Roraima. O impacto surpreendente da crise venezolana no Brasil. O sol se despedia no horizonte, tingindo o céu de laranja e vermelho. Mas a verdadeira tempestade estava prestes a chegar. Ana, na soleira do pequeno restaurante da família, olhava atenta para o caminho que levava à fronteira. Tinha a sensação de que o mundo ao seu redor mudaria para sempre. As palavras do pai ecoavam em sua mente. Precisamos primeiro cuidar da nossa família. Mas então, sua mãe aparecia na lembrança, com um sorriso sereno, sempre defendendo que a solidariedade é o que nos faz humanos. A barricada emocional que crescia dentro dela tornava-se um verdadeiro labirinto de dúvidas. Naquela manhã, a conversa na cozinha fluiu como cada ingrediente que seu pai usava em suas receitas. Ânimo, preocupação, mas também esperança. Ana se perdia entre as vozes, quando um grito ecoou de fora. Olhem, olhem, estão chegando! E assim, Ana viu pela primeira vez os refugiados venezuelanos cruzando a fronteira. Eram rostos marcados pela dor, mas também transbordando de um desejo desesperado por recomeçar. Seus corações pulsavam juntos naquele momento exato. Era o primeiro sinal de mudança. O primeiro toque visceral da realidade que se aproximava como um furacão. A decisão de abrir as portas do restaurante para os refugiados foi como acender um fósforo em uma sala escura. As primeiras horas foram tomadas por lágrimas e risos misturados, enquanto os primeiros venezuelanos eram acolhidos. Entre eles, Carolina, a enfermeira que, mesmo diante da miséria, irradiava uma luz intensa. Era como se um fio invisível os unisse. E Ana sentiu seu coração se abrir em compaixão. Mas logo, comentários maldosos começaram a surgir na cidade. Estão tomando nossos empregos, ouviu uma mulher resmungar ao passar pelo restaurante. Cada frase cortava Ana como uma faca afiada. Suas esperanças sendo esmagadas sob o peso do preconceito que a cercava. Mas então, a calamidade. Uma doença desconhecida atingiu Boa Vista como uma sombra pesada, aumentando a tensão entre as pessoas. Enquanto seu pai lutava contra a enfermidade, Ana se viu em uma encruzilhada. O calor da luta interna a consumia, ainda mais quando Carolina lhe ofereceu ajuda. Vamos nos unir, Ana. Podemos ser a diferença. Em meio ao desespero, os olhos de Ana encontraram os de Carolina. E numa fração de segundos, o futuro se desenhou diante dela. Cuidar de quem mais precisava, mesmo com sua própria família fragilizada. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A decisão que Ana precisou tomar era angustiante. De um lado, a dor do pai que a chamava pela casa, reclamando de um vazio que nunca havia sentido anteriormente. Do outro, a presença forte e apaixonada de Carolina, mostrando que o amor ao próximo poderia superar o medo do desconhecido. O som de risadas misturadas a choros no restaurante tornava-se cada vez mais intenso, e cada dia era uma batalha entre o amor familiar e a compaixão pelo outro. Ana suspirou, seu peito apertando com a dualidade da situação. Poderia ela, aos 22 anos, ser a ponte entre dois mundos em crise? Com lágrimas nos olhos, sentiu dentro de si uma faísca de coragem. A necessidade de ajudar a quem mais precisava pulsava forte, mas mesmo assim, um dilema continuava a açoitá-la. E se, ao ajudar, ela perdesse o que mais amava? O restaurante estava se tornando um campo de batalha de emoções, e Ana se via à beira de uma escolha que mudaria não apenas a trajetória de sua vida, mas a de todos ao seu redor. A história mal começava, mas a tempestade estava a caminho. Ana não sabia quanto tempo poderia segurar aquele peso. As noites tornaram-se longas,
preenchidas com o barulho dos sussurros preocupantes de seu pai e a diversidade de risos que ecoavam entre os refugiados. O restaurante estava repleto, e embora a comida seja um laço entre as pessoas, a tensão pairava no ar. Naquele dia, enquanto limpava uma mesa, notou um olhar familiar. Carla, sua vizinha, que sempre a cumprimentava com um sorriso largo. Mas agora, Carla parecia outra pessoa. Você realmente vai fazer isso, Ana? Abrir as portas para quem quer acabar com nós? Carla disse, com reprovação, sem se preocupar em baixar a voz. Ana sentiu um frio na espinha. As palavras de prisão social pareciam cortar ainda mais forte do que as lágrimas que insistiam em querer cair. Com respiração ofegante, Ana respondeu. Estes são seres humanos, Carla. Estão fugindo da guerra e da fome. Você não pode achar que fechar as portas é a solução. O olhar de Carla mudou, entre a incredulidade e a preocupação. Ana poderia ver o conflito dentro dela, mas não havia muito tempo para ponderar sobre a atitude da vizinha. A porta do restaurante se abriu novamente, e um grupo de idosos se arrastou, exibindo phantoms de esperança em seus olhos cansados. Ana intercedeu e os recebeu com um abraço caloroso, mas lembrava-se do pai. Ele estava debilitado em casa, os sintomas da doença sem explicação atormentando sua família. A doença se alastrava como um incêndio florestal, e o pânico se estabeleceu entre os Monte Virgílios. Era uma luta contra o tempo. A saúde do pai contra a necessidade de solidariedade. À noite, Ana sentou-se ao lado do pai, segurando sua mão. Pai, a situação está difícil. Eu não sei o que fazer. A resposta dele, embora fraquejada e quase inaudível, foi como um soco no estômago. Cuidar de você, assim como eu cuido dos que precisam, é nossa missão. Aquelas palavras formaram um eco dentro de Ana. A solidão se instalou em seu peito, mas um impulso a fez levantar-se. Era hora de agir. O dia seguinte trouxe a ideia de um bazar beneficente no restaurante para arrecadar fundos para ajudar os novos moradores de Boa Vista. Ao mesmo tempo, poderia arrecadar doações e oferecer ao seu pai o apoio que ele tanto precisava. Carolina, chamou Ana ao vê-la entrar na cozinha. O que você acha de organizarmos um bazar para ajudar quem chegou e ainda está precisando? Carolina sorriu, os olhos brilhando cheios de esperança. É uma ideia maravilhosa, Ana. Podemos também fazer algumas refeições e distribuí-las para aqueles que estão em situação mais crítica. Mas com cada passo dado, Ana sentia a pressão aumentando. Aqueles que estavam tão próximos a ela, amigos e vizinhos, desaprovavam sua decisão. O medo e a incerteza tinham ferramentas afiadas de ataque. Contudo, a chama da compaixão estava acesa, e Ana estava determinada a não deixar que se apagasse. À medida que os dias avançavam, o restaurante tornava-se um centro de esperança. As risadas dos refugiados se misturavam com a música tocada por um velho violonista que havia encontrado abrigo ali. Mas então, uma notícia alarmante chegou. A doença que afetava seu pai já havia se espalhado para o abrigo de refugiados. Um silêncio mortal caiu no restaurante. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. Agora, não era apenas o restaurante que estava em jogo. Era tudo que ela amava e tentou proteger. Conseguiria conquistar a compaixão em meio à tempestade? A escuridão parecia iminente, mas havia uma luz. Afinal, Ana sabia que, com cada passo, mesmo quando o medo a assombrava, a escolha de dar voz àqueles em necessidade era uma jornada que ela precisava compartilhar. No final do dia, enquanto olhava nos olhos de Carolina, uma pergunta pairou no ar. E se precisarmos fazer uma escolha ainda mais difícil para salvar a todos, o que faríamos? O sol despontava no horizonte, tingindo o céu de um laranja suavemente vibrante. Ana já estava de pé, mesmo antes do cantar dos pássaros, e a primeira coisa que fez foi olhar para seu pai. Ele dormia, o rosto marcado por um sofrimento silencioso. Os remédios na mesinha ao lado pareciam se acumular, mas a saúde dele apenas se deteriorava. Cada vez que Ana passava os dedos pelo cabelo grisalho dele,
Sentia que o tempo estava contra eles. Após um café rápido, Ana se dirigiu ao restaurante para organizar o bazar. A energia estava no ar, mas a tensão ainda era palpável. As mesas que normalmente estavam lotadas estavam parcialmente desocupadas. Alguns amigos de antes se afastaram, preferindo não se envolver. Quando entrou, uma onda de calor humano a envolveu, mas, em seu íntimo, uma tempestade se formava. É hora de dar a volta por cima, disse para si mesma, tentando afastar os pensamentos pesados. Carolina estava lá, já organizando algumas doações. O barulho das caixas sendo arrastadas e das risadas das crianças refugiadas era um contraste gritante com a inquietude instalada no coração de Ana. A vontade de manter tudo em ordem a mantinha ocupada. Então Carla apareceu novamente, mas dessa vez cheia de determinação. Ana, você precisa ver isso, disse enquanto puxava a amiga para um canto. O tom dela não era de reprovação, mas uma mistura de preocupação e urgência. As notícias sobre a doença chegaram nas redes sociais. O que se faz nesse caso? Você realmente acredita que podemos ajudar? Ana sentiu um peso aumentar em seu peito. As palavras de Carla eram um eco de seus próprios medos. Eu só não sei o que fazer, confessou a voz tremendo. Se não abrirmos as portas, quantas vidas estaremos deixando para trás? Carla deu um passo à frente. Mas abrir essas portas pode custar tudo. E se seu pai pegar a doença? E se a situação se agravar para todos nós? A hesitação de Ana cresceu, mas algo dentro dela se recusava a desistir. Aqueles idosos, aquelas crianças, olhares cheios de desespero e esperança se misturavam na sua mente. No meio da discussão, um grupo de refugiados entrou no restaurante. Eram rostos cansados, mas com um brilho de gratidão. Ana fez questão de recebê-los junto com Carolina, que também se mostrava ferozmente solidária. As refeições quentes foram servidas, e mesmo em meio a toda a dificuldade, era lindo ver sorrisos iluminando aqueles rostos cansados. A alegria no ar era palpável, mas logo foi interrompida por um grito vindo de fora. Um dos refugiados, um jovem chamado Rafael, cambaleou até a porta, pálido como um fantasma. A doença! Um deles está doente. O alvoroço rapidamente se espalhou. Murmúrios de medo e incerteza, se erguendo como ondas em um mar tempestuoso. Ana sentiu seu coração disparar. Isso não pode estar acontecendo, ela pensou. O olhar de Carla, antes crítico, agora transparecia medo. O que fazer a seguir? Precisamos isolá-lo, mas e os outros? Trens e as tensões aumentaram, e a atmosfera do restaurante, que antes pulsava esperança, agora estava tomada por desespero. Ana respirou fundo, sua mente girando entre as opções. O que fazer? Protegê-los a qualquer custo, ou arriscar tudo por aqueles que precisavam de ajuda? As perguntas martelavam em sua cabeça. A escolha estava diante dela. A vida do pai pesava em seu coração, mas igualmente as vidas dos que estavam ali, face a face com o desconhecido. Com a apreensão no ar, Ana lançou um olhar para Carolina e então para Rafael. O que faremos agora? Ela declarou, sabendo que as respostas que procuravam poderiam impactar a vida de todos. E, no silêncio tenso que se seguiu, Ana percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O restaurante, que antes era um refúgio de calor e acolhimento, tornara-se um espaço de incertezas. Ana sentiu o olhar penetrante de todos em seu rosto, como se esperassem que ela, de alguma forma, fosse a chave para resolver aquele pesadelo. Vamos, precisamos agir, gritou um dos voluntários puxando os outros para a ação. Mas o que fazer? Como agir sem expor os que já estavam ali? Rafael, visivelmente assustado, olhava para Ana com esperança misturada ao terror. Por favor, Ana, eu não sei o que fazer, ele estava bem. Até agora. Gaguejou apontando para a porta. O jovem com a doença ainda estava do lado de fora, o semblante pálido e suado, com os olhos desvairados. Era um reflexo da desolação coletiva. O tempo parecia paralisado enquanto Ana ponderava. Em um momento de clareza decidiu.
Devemos recolher todos os que estão em risco, isolar o doente, mas sem abandonar os outros. Carolina e Carla trocavam olhares preocupados, mas sabiam que não podiam se dar ao luxo de hesitar. Chame as autoridades, precisamos de ajuda. Ana mandou a voz decidida. Enquanto a equipe se organizava, Ana se aproximou de Rafael, que parecia à beira das lágrimas. Ei, você pode me ajudar. Vá até o grupo lá fora e peça que venham para cá, um a um, para ver como estão. Ninguém vai ficar para trás. Ele assentiu, seu corpo tremia, mas havia determinação nos olhos. Ele sabia que a responsabilidade agora pesava sobre ele também. Enquanto Rafael se movimentava, Ana olhou em volta. Os rostos que antes estavam iluminados pelo calor das refeições agora eram máscaras de preocupação. A sensação de impotência era opressiva, mas Ana não podia ceder ao desespero. Estamos todos juntos nessa. Vamos lutar como uma família. Seu coração pulsava forte. Essa era uma verdade que ela não apenas sentia, mas que precisava se tornar a voz coletiva daquele momento. Ao mesmo tempo, as sirenes das viaturas se ouviam ao longe, ecoando em meio ao caos que se instalava. Ana teve que lidar com o que cada sirene representava. A realidade de que a ajuda externa pudesse finalmente chegar, mas também a ameaça de um controle mais rígido, de um cerceamento da liberdade que tanto lutavam para preservar. Os novos estão chegando! Gritou Rafael enquanto vários refugiados, um a um, entravam apressadamente, alheios ao que estava acontecendo. Mas não estavam mesmo. Os olhares de desespero se encontravam, e a tensão crescia como uma tempestade prestes a desabar. Ana percebeu que cada um deles carregava seu próprio peso, suas histórias entrelaçadas em meio à crise. As crianças, no entanto, eram as que mais a tocavam. Elas observavam tudo com olhos grandes, um misto de curiosidade e medo, sentindo que algo estava errado. Ana se abaixou, olhou para uma menina com tranças. Está tudo bem. Você está segura aqui. A garotinha assentiu, mas o medo ainda refletia em seu olhar. Quando o grupo de refugiados finalmente estava reunido e as autoridades se aproximavam, uma respiração coletiva foi tomada. O que viria depois? Ana sabia que a luta apenas começara. As vidas que estavam em suas mãos não eram meras estatísticas. Eram esperanças, sonhos e a construção de um futuro. A sirene cada vez mais perto anunciava a chegada de uma nova fase do conflito. As vozes do povo se uniam em um só eco de necessidade. Ao mesmo tempo, um telefonema inesperado cortou o ar. Seu pai estava acordado e chamando por ela. O que seria mais importante? Cuidar dele ou não deixar aqueles que confiavam nela sem apoio? Ela olhou mais uma vez para o grupo e em um impulso decidiu: não posso deixar ninguém para trás. E, enquanto se dirigia para a saída, onde a verdade a aguardava, o peso em seu peito cresceu ainda mais. O que mais poderia acontecer? Ana sentia o coração disparar enquanto se aproximava da porta. A sirene azul e vermelha pintava a cena com sombras inquietantes, mas não havia como recuar agora. Ouvia os sussurros dos refugiados, uma mistura de alívio e apreensão, como se todos soubessem que algo estava prestes a mudar. Lá fora a cena era caótica. As viaturas se agrupavam e policiais desciam, uniformes brilhando sob as luzes intermitentes. Ana respirou fundo, tentando encontrar coragem. O que diria a eles? Como explicaria a fragilidade daquela situação? A realidade que só ela e os voluntários entendiam. Oi, senhora. Uma voz infantil a interrompeu. Era a garotinha de tranças, aquela a quem ela tentara confortar. Você vai deixar meu pai aqui fora? Ele não está bem. Os olhos da menina eram um pedido silencioso. Ana se agachou, pegou suas mãos delicadas e sentiu o frio que emanava delas. Prometo que faremos tudo o que pudermos para ajudar ele e todos os outros, respondeu Ana, sentindo uma onda de amor e proteção por aquela criança. Mas dentro de si, outro dilema se formava. Se ela não conseguisse encontrar seu pai logo, poderia passar a noite em claro se preocupando mais com ele do que com a segurança do grupo.
Enquanto isso, os policiais começaram a organizar uma fila. Um dos oficiais, um homem alto e forte, se aproximou de Ana. Precisamos saber exatamente o que está acontecendo aqui. Alguém está doente? A voz delas tremia, mas ela se fez firme. Sim, mas não podemos isolá-lo totalmente. Há mais pessoas ameaçadas e precisamos que a ajuda chegue a todos. O homem a olhou, avaliando suas palavras, mas Ana reconheceu a empatia em seu olhar. Neste momento, um novo grupo de refugiados chegou. As mulheres, os homens e as crianças se moviam com segurança, mas os rostos carregavam um universo de histórias. Ana começou a perceber que não eram apenas estranhos em uma situação comum. Cada um deles era um fragmento de esperança, de luta e resiliência. As sirenes cessaram e o silêncio se tornou um peso, como se a fraqueza da situação os cercasse. Rafael voltou, ofegante e ansioso. Ele tinha um olhar distante, intenso, e isso fez Ana sentir uma faísca de preocupação. Ana, eles vão fazer um isolamento. Se não importa se a gente é quem cuida ou os oficiais, a realidade é que pode acontecer algo muito ruim se não agirmos logo. Ele disse, e seu tom era grave. Ana sentiu o estômago revirar. Se a ajuda chegasse, mas as pessoas ficassem separadas, quem iria cuidar delas? O que aconteceria com aquelas almas que, assim como a garotinha, aguardavam alguém se importar? A pressão era intensa. Ela precisava de uma solução rápida. Meus amigos, precisamos enfrentar isso todos juntos. Não podemos deixar que uma decisão apressada termine por causar mais dor. Vamos nos juntar a eles e fazer valer as nossas vozes, Ana disse, e as palavras soaram como um chamado para a ação. Os voluntários se prepararam, a incerteza queimando em seus corações, mas sabiam que cada gesto contava. E nessa determinação renovada, Ana percebeu algo. A luta não era somente pelo bem-estar deles, mas pela conexão humana que transcendia o medo. Era sobre a empatia que vivia dentro de cada ser, mesmo nas piores dificuldades. Mas a pressão não aliviava. Enquanto todos se uniam, uma sombra passou por trás de Ana. Um grupo de homens se aproximava, e o olhar deles não trazia paz. Era como se a base do que haviam construído até ali estivesse ameaçada. E nas mãos deles, uma arma reluziu sob a luz da manhã. Ana tomou uma respiração profunda, sabendo que talvez estivéssemos prestes a descobrir ao que realmente a situação se resumia. A espada de Damocles pairava, e ela percebeu que a luta não era apenas por compaixão e solidariedade, mas por sobrevivência. O que viria a seguir? Ana congelou por um instante. O peso do olhar dos homens à sua retaguarda a paralisou. Era uma fração de segundo, mas a tensão se espalhou pelo ar como uma bolha prestes a estourar. Os principais protagonistas daquele momento, os polícias e os voluntários, pareciam não perceber a nova ameaça se aproximando. Precisamos sair daqui, sussurrou Rafael, puxando o braço de Ana com pressa. Mas a jovem hesitou, um instinto profundo a dizendo para não desviar o olhar daquelas figuras sinistras. E se eles estiverem aqui para nos ajudar? Questionou, mas mesmo ao dizer isso, a insegurança brotou dentro dela. Os homens se aproximavam, sussurrando entre si, as armas à mostra. O grupo de refugiados do outro lado contorcia o rosto em confusão e medo. Ana percebeu que, por trás da máscara de bravura, havia um mundo de fragilidade. Aquela não era apenas uma questão de sobrevivência física. Era uma batalha entre desespero e esperança. Vamos, precisamos agir. Rafael repetiu, já se formando um leve alvoroço entre os voluntários. Ana olhou ao seu redor. As crianças, algumas chorando, outras com os olhos arregalados na expectativa da próxima ação. O frio na barriga se transformou em um calor avassalador. Não podemos deixar que o medo vença, gritou, tentando reunir coragem. As palavras soaram não apenas para os voluntários, mas para si mesma.
Os homens agressivos se dispersaram um pouco, como se esperando uma chance para agir. O momento era crucial. Ana decidiu avançar. Dando um passo à frente, ergueu as mãos em um gesto de paz. Por favor, estamos aqui para ajudar. Não queremos conflito. O homem à frente, mais robusto que os demais, parou. Seus olhos se estreitaram, avaliando a situação. Essa não é a sua luta, garota. Siga o seu caminho e não se meta onde não é chamada. Sua voz era como um trovão no meio da confusão. Não havia dúvida de que ele tinha poder, mas também pude sentir a fragilidade que acompanhava essa bravura. Ana não recuou. Sabia que recuar significava entregar a segurança de cada um ali. E se a luta não for apenas sobre nós? O que aconteceria com todas essas famílias que já sofreram tanto? Não somos inimigos. A frase a deixou sem fôlego. As palavras ecoaram no silêncio que se seguiu. Um silêncio cortante. Nesse momento, a garotinha de tranças se aproximou. Por favor, tirem meu pai de lá. Sua voz tremia, mas os olhos eram brilhantes. Era um pedido que cortava direto ao coração, e Ana percebeu que não era apenas ela que sentia a responsabilidade de proteger. Todos estavam juntos nessa luta. O homem, numa fração de segundo, pareceu hesitar. Olhou de Ana para a menina. Ali estava uma oportunidade. O que vai acontecer com eles se você fizer isso? Se começar a agir de forma violenta, não vai resolver o problema. Ana tentou reforçar. Todos estavam na ponta dos pés, aguardando a resposta do homem. O tempo pareceu paralisar enquanto a tensão aumentava. Era como uma dança entre a luz e a escuridão, onde cada movimento poderia decidir o destino daqueles refugiados. O que faremos? Um voluntário questionou, quebrando o silêncio. Era um lembrete de que a fragilidade da situação se estendia muito além do que Ana poderia entender sozinha. Finalmente, o homem respirou fundo e a tensão em seu rosto se tornou menos severa. Mas Ana sabia que a batalha ainda não estava vencida. A decisão poderia surgir de um momento de fraqueza ou um ato de coragem. E o que poderia ser um caminho de reconciliação estava prestes a ser revelado. O que aconteceria se aquele homem optasse por escutar ao invés de agir por instinto? E, no fundo, cada um deles também tinha suas próprias batalhas e medos. Era tudo uma questão de entender o que realmente importava. E enquanto a incerteza pairava no ar, uma nova figura apareceu, interrompendo a tensão. Era uma mulher com roupas que pareciam ter passado por muitas tempestades, mas os seus olhos brilhos eram de determinação. O que ela traria consigo? A mulher chegou com uma presença que desafiava a própria tempestade. Seu olhar profundo e sereno parecia carregar a sabedoria de quem já viu o pior, e ainda assim escolheu lutar pela luz. Ana sentiu que havia algo nesse olhar, algo que prometia respostas. O homem robusto, que até aquele momento estava em uma posição de poder, não pôde deixar de se distrair, velocidade de sua respiração mudando ligeiramente. Eu sou Carolina. Ela se apresentou, a voz firme, mas suave. E não estou aqui para brigar. Estou aqui para ajudar. Cada palavra saiu como um bálsamo no ar pesado ao redor. Ana percebeu que a esperança começava a brotar novamente. Os homens de trás recuaram um pouco, a atenção voltando-se agora para Carolina. E então, um dos policiais se colocou em uma posição defensiva. Isso é uma área de conflito. Vocês precisam sair daqui. Ele gritou, mas a voz soava menos convincente. As palavras dele carregavam um desespero que apenas Ana e Carolina pareciam perceber. Não é apenas um conflito, é a vida de pessoas sendo destruída. Carolina retrucou, seu olhar cortando através da confusão. Nós precisamos ouvir uns aos outros. Precisamos unir esforços, não dividir. Havia uma força em sua voz que era contagiante. Ana sentiu que sua confiança estava sendo revigorada. Ela se virou para Rafael e os outros voluntários, que pareciam cada vez mais envolvidos na conversa daquele lado. Se trabalharmos juntos podemos mudar o que está acontecendo aqui, propôs Ana, endossando as palavras de Carolina. Deixe que a compaixão nos guie.
O homem robusto, que cerca de um segundo antes parecia um gigante de aço, agora estava simplesmente variando entre a dúvida e o embaraço. O movimento de sua mandíbula indicava que ele ponderava, a resistência começando a se desfazer lentamente. Mas a quem exatamente estamos ajudando, se não sabemos de onde vêm esses refugiados? Ele indagou, visivelmente inseguro. Carolina, com a determinação em seu olhar ainda mais brilhante, deu um passo à frente. Essas não são apenas estatísticas, são vidas. Cada um deles tem uma história. Cada um deles merece uma chance. As palavras dela atingiram um ponto sensível. Ana viu algumas cabeças balançarem em concordância. Ana respirou fundo. Aquela era a chance que todos pareciam precisar. Ajudem-nos a entender. Nós podemos cuidar, mas precisamos da colaboração de todos, incluindo vocês, ela disse, sua voz agora imbuída de uma nova confiança. Nesse momento, as crianças que até então observavam começaram a se aproximar, como se reconhecessem que sua presença poderia afetar o que ia acontecer. Eles não eram apenas testemunhas, mas parte do que estava em jogo. Uma garotinha, com os olhos cheios de lágrimas, pegou na mão da mãe e sussurrou: "Tio, eles não vão nos machucar, vão?" A pergunta foi quase um disparo. O silêncio voltou a dominar a cena, as emoções de todos pendendo no ar. Carolina olhou para a mãe da menina, como se soubesse que essa questão estava no coração de cada um ali. "Nós vamos proteger vocês. Isso é o que fazemos." Carolina respondeu, um sorriso gentil aparecendo em seu rosto. Os homens, agora mais confusos do que hostis, trocaram olhares entre si. Ana percebeu que a corrente de medo estava começando a se romper. Uma oportunidade de mudança estava se formando na confusão. Mas no fundo, Ana ainda sentia que a batalha real estava apenas começando. E quando a tensão começou a se dissipar em um frágil pacto de compreensão, um som estrondoso ecoou no céu. Todos olharam para cima. Era um avião. E parecia que estava muito mais baixo do que deveria. O que estava prestes a acontecer? A esperança e o terror dançam em um fio na tempestade que se aproxima. O avião desceu cada vez mais, cortando o céu como uma sombra ameaçadora. O som poderoso dos motores ecoou, lembrando a todos ali que eles estavam no centro de um conflito complexo e que o tempo estava passando. Ana sentiu seu coração acelerar. A brisa gélida da tempestade dançava em seus cabelos, e ela se perguntava se o que ainda estava por vir seria um sinal de esperança ou de desespero. Carolina, percebendo a mudança na atmosfera, ajustou sua postura. "Precisamos manter a calma", disse, sua voz ecoando no silêncio nervoso. "O que quer que seja isso, devemos nos preparar para o que vier." Ana olhou para os rostos ao seu redor, notando expressões de medo, insegurança e inquietação. Os olhos da garotinha ainda buscavam respostas. Naquele instante, a dúvida de Ana se transformou em determinação. A conexão que havia criado com Carolina e agora com aqueles refugiados precisava ser reforçada. Sabendo disso, ela se pôs a se movimentar, indo de grupo em grupo, encorajando todos a permanecerem juntos, a não cederem ao pânico. Enquanto isso, o homem robusto, que antes parecia um autoritário, agora parecia um ator sem o script. Ele observava, seu olhar instigado pelo turbilhão de emoções que invadia a cena. Não era mais apenas uma questão de poder ou controle. Havia uma humanidade nele que estava começando a se revelar. Ana percebeu isso e resolveu que era hora de apelar ao lado humano dele. "Você pode ser a voz da mudança", exclamou. "Acredite, suas decisões agora vão definir o amanhã." Ele hesitou, os músculos tensos em sua pele. As palavras de Ana tocaram algo profundo em seu interior. Ele olhou para os refugiados e viu, não mais números ou crimes, mas vidas desgastadas pela guerra, por conflitos que não escolheram. Talvez, em algum nível, ele também estivesse cansado de toda aquela luta. O avião passou voando, mas, ao invés de se afastar, começou a fazer círculos.
um indicador preocupante de que algo grave poderia acontecer. O murmúrio atingiu um clímax, e as primeiras gotas de chuva começaram a cair, misturando-se com lágrimas e sussurros de desespero. Ana olhou para o céu, então rapidamente para as crianças. Ninguém aqui está sozinho. Ela assegurou, sua voz subindo acima do barulho crescente. Nós somos mais fortes juntos. E naquele momento, o inesperado aconteceu. O homem robusto deu um passo à frente quase involuntariamente. Ele levantou a voz, chamando a atenção de todos. Eu não sei exatamente como podemos ajudar, mas asseguro que não estamos aqui para causar mais danos. Sua declaração surpreendeu a todos. Ana podia sentir a corrente de esperança ganhando força. As pessoas começaram a se mover, formando um círculo, preparadas para se protegerem mutuamente. Carolina ergueu a mão, pedindo silêncio novamente. Unidos, podemos criar um argumento, mostrar ao mundo que precisamos de ajuda, que não estamos aqui para lutar uns contra os outros, mas sim pela nossa sobrevivência. Uma garotinha levantou a mão, sua voz pequena e trêmula. E se o avião vier nos bombardear? O medo invadiu novamente a atmosfera, mas Carolina se abaixou até a altura da criança, e com um sorriso acolhedor disse: o que viva em nós não será destruído. Devemos acreditar, seja com nossas vidas, ou em nosso compromisso em cuidar uns dos outros. O amor é nossa maior defesa. O avião começou a descer ainda mais, e todos olharam, a tensão crescendo novamente enquanto a ansiedade tomava espaço. O que aconteceria agora? A união deles era suficiente para enfrentar a tempestade que se aproximava? A pergunta pairava no ar, não apenas como um eco de incerteza, mas como um grito por mudança. O que Ana e os outros estavam prestes a descobrir. A linha entre esperança e desespero estava mais fina do que nunca. O céu, antes um azul profundo, agora exibia tons de cinza carregado como se a própria natureza estivesse sentindo o peso da tensão que permeava o ambiente. Os ecos dos motores do avião se tornaram um rugido ensurdecedor, e Ana sentiu a pulsação da angústia no ar, uma corrente elétrica que percorria os corpos ao seu redor. Mesmo com as gotas de chuva começando a cair, cada uma delas parecia um lembrete de que a luta estava longe de terminar. Ana olhou nos olhos da garotinha, que ainda mantinha uma expressão de incerteza. As palavras de Carolina ecoavam em sua mente com clareza. O amor é nossa maior defesa. Era disso que precisavam. O amor, a esperança, a coragem para enfrentar o que estava por vir. Ana decidiu que não poderia desistir. Não agora, não quando havia ainda um fio de esperança. Vamos todos juntos. Precisamos nos concentrar e formar uma linha. Ana gritou, tentando injetar energia na multidão hesitante. As pessoas começaram a se mover, finalmente. A presença do homem robusto, antes intimidante, agora oferecia um tipo de apoio singular. Ele estava ali, não mais como um governante, mas como alguém que entendia a gravidade do momento. Alguém aqui tem um plano? Ele perguntou, sua voz firme agora, mas fazendo ecoar o tremor do medo que compartilhavam. Carolina levantou as mãos energizada pela ideia de união. Sim, se nos organizarmos podemos fazer sinais. Mostrar a eles que somos uma comunidade. Seus olhos brilhavam. Havia uma fagulha em cada um dos refugiados, uma vontade de lutar por suas vidas, por suas crianças, por um amanhã. A garotinha, ainda segurando a mão da mãe com força, perguntou: e se eles não ouvirem? E se eles não se importarem? Ana chegou um pouco mais perto e disse: mesmo que não nos ouçam agora, precisamos nos fazer vistos. Cada um de nós carrega uma história, uma vida. E quando nos unimos, somos mais fortes. Mostrar que estamos aqui é um primeiro passo. Vamos fazer isso juntos. Em meio a murmúrios e palmas, um sentimento de coragem começou a se espalhar por aqueles que estavam juntos em pé, sob a tempestade que se aproximava. O homem robusto se juntou a eles, dando um passo para a frente. Eu vou com vocês, declarou, sua voz tomando forma e ressoando entre a multidão.
Juntos seremos um só. As gotas de chuva começaram a cair com mais força. Mas agora não parecia uma maldição. Era como se a tempestade estivesse lavando o medo que havia se acumulado em seus corações. Juntos, formaram um grande círculo, com as crianças se aninhando entre os adultos. Ana sentiu que naquele agrupamento havia uma força renovada. Cada rosto refletia esperança misturada com o desejo de mudança. Quando o avião finalmente se posicionou alto sobre eles, qual um predador em busca de alvos, um calafrio percorreu a espinha de Ana. Com um sinal de mão, ela pediu silêncio, e no instante que todos estavam prestes a fazer, um estrondo ensurdecedor preencheu o ar. Mas, em vez de desespero, ela escutava o coração do grupo pulsando forte. Carolina, em um momento de clareza inspiradora, gritou: "Agora, façam o sinal da paz." E assim, numa ação sincronizada, cada um levantou as mãos para o céu, unindo suas vozes em um único grito. "Estamos aqui, nós somos um só." Mas à medida que a tempestade se aproximava, um relâmpago cortou o céu, fazendo com que todos olhassem para cima em choque. O avião, que antes parecia uma ameaça, agora flutuava mais baixo e mais perto. Claramente não estavam sozinhos na luta. A queda não era apenas física. Perceberam que o que se avizinhava era um verdadeiro teste às suas almas. Ana, com o coração na mão e o peso da esperança sobre seus ombros, esperava ansiosamente pela resposta que viria. O que se revelaria naquele momento crucial? A verdadeira batalha estava apenas começando. As nuvens pesadas começaram a se romper, e o som do motor do avião agora soava como um lamento distante. Ana podia sentir cada batida de seu coração, como um tambor ressoando na escuridão. Ela olhou ao redor, observando o círculo que formaram, cada rosto refletindo uma mistura de medo e determinação. O comando de Carolina ecoou na cabeça de Ana. "Mantenham a calma, estaremos juntos nisso." A jovem respirou fundo, tentando reunir coragem. Alguém tinha que ser a voz da razão, e ela sabia que esse alguém precisava ser ela. "O que nos une aqui hoje é muito mais forte do que qualquer ameaça externa." Ana gritou, seus olhos brilhando de determinação. "Nós somos uma comunidade. Cada um de nós tem um papel importante. Por nossas famílias, por aqueles que amamos e por aqueles que chegaram até nós em busca de abrigo." As palavras dela vibraram no ar, como se cortassem as nuvens escuras acima de suas cabeças. Alguns dos refugiados começaram a se entreolhar, vislumbrando uma faísca de esperança entre eles. A garotinha que antes tremia, agora sorria, um sinal de que a coragem começava a florescer. "Precisamos mostrar a eles que não temos medo." Carla, que estava ao lado de Ana, se juntou ao coro. "Precisamos nos manter unidos, e isso será mais do que um grito de guerra. Será um clamor por amor e compreensão." A multidão se rearranjou, e Ana sentiu a energia mudando. Cada um começou a se preparar para o que poderia vir. As mãos foram levantadas, e as vozes começaram a se entrelaçar em um cântico coletivo. "Estamos aqui, nós somos um só." O avião, agora bem acima deles, parecia atento, como se considerasse a força daquela união. Ana sabia que a proteção não viria apenas de um ser superior, mas sim da determinação e do compromisso que cada um tinha uns com os outros. Então, a nuvem escura que ameaçava o céu se dissipou levemente, e uma luz suave começou a brilhar através dela. Era quase como um sinal, um aviso de que a tempestade não era o fim, mas talvez o começo de algo novo. Quando o avião finalmente começou a se afastar, uma onda de alívio correu pelo grupo. Eles não tinham se rendido. Eles persistiram. O homem robusto que antes representava perigo, agora estava sorrindo, um sorriso tímido, mas verdadeiro. "Eu já estive onde vocês estão. Vocês me fizeram lembrar que é possível mudar a trajetória das coisas", ele declarou, e as palavras soaram como um eco de alívio na multidão. Carolina se voltou para Ana, seus olhos cheios de lágrimas de gratidão. "O que fizemos aqui hoje foi além do que poderíamos imaginar,
E tudo começou com você. Ana sentiu o peito se encher de emoção. A luta ainda não tinha acabado. Ainda haveria desafios pela frente. Mas, naquele momento, ela reconheceu que a transformação já havia começado. As pessoas que estavam juntas ali naquele círculo se tornaram uma nova família, carregando consigo o peso das esperanças e dos sonhos. As sirenes azuis que antes pareciam ensurdecedoras, agora soavam como um acalento. As autoridades chegavam, não mais como um símbolo de controle, mas como um sinal de ajuda. O grupo que se formou ali agora era um testemunho de que o amor e a compaixão podem desafiar tempestades e opressões. Ana olhou para a garotinha à sua frente, suas tranças agitando-se com a brisa. Você não precisa mais ter medo. Juntos, somos mais fortes, ela falou, e as palavras ecoaram como um mantra, ressoando na alma de todos. E enquanto a luz do sol começava a brilhar novamente, Ana sabia que estavam prontos para enfrentar o que viesse a seguir. Finalmente ela levantou a mão, agora coberta pelas mãos de todos ao seu redor, e disse com uma confiança renovada: Vamos juntos construir um futuro onde cada vida é valorizada. Isso é só o começo de nossa história. Ana e todos ali estavam prontos para o que vinha a seguir, como uma colcha de retalhos, costurados por histórias, dor e amor. E assim, o sol nasceu mais uma vez sobre Boa Vista, trazendo consigo não apenas um novo dia, mas a promessa de que, juntos, os corações podiam superar qualquer tempestade. Agora, mais do que nunca, o que você pode fazer para se juntar a nós nessa jornada? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias inspiradoras. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a encontrarem coragem e esperança. Comente suas reações e sentimentos sobre este final emocionante. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Não espere nem mais um segundo para fazer a diferença. Vamos espalhar a mensagem de que a empatia e a união são mais poderosas do que qualquer adversidade.